E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre se você que está interessado em comprar um receiver vintage ou um integrado moderno, qual dos dois você deveria comprar, né? Então, vamos começar falando o seguinte, pessoal, que o receiver vintage, é, ele é muito mais forte, digamos assim, 40 watts de um receiver vintage se compara a uns 180 watts de um receiver moderno, entendeu? Então, o receiver vintage, mesmo tendo uma baixa quantidade de watts, ele pode ser muito mais potente do que um receiver um integrado moderno, ok, pessoal? É, uma coisa que eu reparei também é que o receiver vintage, ele é, tem características mais reais, assim, na reprodução. Por exemplo, quando tem uma guitarra, o som da guitarra, ele se assemelha mais ao som do amplificador real tocando, de uma pessoa tocando ao vivo. O digital, ele é mais detalhado, mas ele não consegue ter essa sensação de real, assim, como se tivesse um amplificador ligado do seu lado, né? Mas o integrado moderno, ele é muito mais detalhado, né? Então podemos chegar à conclusão, pessoal, que o integrado moderno ele tem muito mais detalhamento no som. Então significa, por exemplo, eu vou explicar uma coisa para vocês. Imagina que você está ouvindo um som, aí você foca sua mente na bateria, aí depois você foca sua mente no baixo, depois na guitarra, no vocal. No integrado moderno você pode passear entre esses todos os elementos com muito mais detalhamento. Então você escuta um, aí você passa para o outro, aí você vê as diferenças, ok, pessoal? De um receiver para outro. E no receiver vintage, ele não tem tanto detalhamento, entendeu? O receiver vintage, ele é mais assim, tudo junto, mais uma coisa só, entendeu? Você não tem muito detalhamento, porque o digital, ele é mais matemático, entendeu? Aí, pessoal, que chegou um lanche pra mim ali, eu fui pegar, mas... então, continuando, o receiver integrado moderno, ele tem muito mais detalhamento, então você consegue passear pelos instrumentos, você consegue ter mais, você consegue captar as nuances, assim, por exemplo, se ele tocou, por exemplo, na bateria, se ele tocou o bumbo, aí depois ele passou pro prato, tocou o prato, você consegue ter mais noção do padrão de mudança, ok? Do que o receiver vintage. O receiver vintage é mais difícil você acompanhar isso, porque ele é mais todo unido, entendeu? Então você não tem muita percepção em volta. Outra coisa, o integrado moderno, ele consegue ter mais detalhamento. Por exemplo, o cara faz um solo de guitarra, né? Aí o solo sobe lá em cima, e o cara faz vários bends, né? Com a guitarra sobe lá, faz... né? Esses bends, esses solos, no integrado moderno, você consegue ter muito mais qualidade na reprodução sonora. Parece que você tem, assim, é um som mais claro, entendeu? Um som mais detalhado. No integrado, você já não tem tanta qualidade assim, não é tão limpo o som, entendeu? Não é tão claro. Mas outras coisas assim que o vintage é legal, porque é o seguinte, as músicas antigas, por exemplo, você vai ouvir o disco do The Who, que foi lançado nos anos 60 ali, né, 69, o disco foi gravado pensando nas mídias de reprodução que existiam na época, que seriam os receivers vintage, que eram os receivers atuais da época. Né? Então ele foi feito para tocar naquele receiver. Então quando você toca uma música que foi feita para tocar naquele tipo de receiver, você consegue captar algumas coisas na música que no integrado moderno não fica tão bom. É difícil explicar, mas é como se você voltasse um pouco naquela época, ouvindo um receiver vintage, né, tocando aquela música antiga, e aí você tem mais sensação sonora daquela época, né? Então você vê que o cara faz a música pensando nas limitações de som daquela época, né? Então quando você ouve, você sente mais aquela época. Então você consegue compreender, às vezes assim, eu consegui compreender coisas em músicas
que se eu não tivesse um receiver vintage, se eu tivesse ouvido num integrado moderno, eu não conseguiria reproduzir. Querendo ou não, pessoal, sempre os integrados modernos, eles se adaptam às músicas mais modernas que estão lançadas. Então, ele sempre está procurando se adequar ao tipo de música que é mais recente, né? Então, o receiver vintage, ele foi adequado também ao tipo de música recente, mas daquela época, né? Então, se você tocar uma música antiga no receiver novo, fica bom, fica muito bom, mas pode ser que algumas coisas você não consiga, algumas sensações você não consiga compreender direito. Uma coisa que o integrado moderno também tem, o receiver vintage tem, é o seguinte: como ele, o fato dele ser analógico, totalmente analógico, né? Os vocais, pessoal, os vocais, eles têm mais vida. Eu não sei o que que é, mas eu sinto mais como se a pessoa estivesse do meu lado, uma coisa mais quente, mais aconchegante, né? E o receiver digital, ele é mais assim, ele é mais, como é que se diz? Ele é mais, um pouco distante, um pouco frio o som, entendeu, pessoal? Mas isso não significa que ele é ruim, né? Se você tiver um integrado bom, moderno, você tem uma sensação muito prazerosa e diferente. Não é igual, é diferente, né? Não existe melhor nem pior, né, pessoal? Uma coisa também que eu quero falar dos graves. O integrado moderno, nos graves, ele consegue ter mais variações de graves, né? Então, por exemplo, se você está ouvindo música eletrônica, tem aqueles graves assim, sabe, aqueles graves, né? O grave vai mudando de tom, né? E aí, o integrado moderno, ele consegue acompanhar essas diferenças de tom muito rápido, muito preciso, né? Já o receiver vintage, ele parece que ter só um mecanismo de grave. Então, quando tem grave, é só um único mecanismo, né? O grave, assim, no vintage, eu percebo que ele é muito mais forte. E eu tenho a sensação de que, por exemplo, o bumbo da caixa lá, do cara que gravou, tá do meu lado, tocando. É uma coisa que parece ser muito mais ao vivo, entendeu? Mas ele não consegue captar diferenças nos graves, assim, é mais como se fosse uma coisa só. Quando tem um grave, ele aciona essa coisa, entendeu? É, então, por exemplo, se você estiver ouvindo música eletrônica, se você gosta só de música eletrônica, com certeza a pedida para você é um amplificador digital moderno, um integrado moderno, porque ele vai conseguir captar essas diferenças em sons, sabe, esses graves, com muito mais precisão do que um receiver vintage, né? Então, pode ter certeza que se você for ouvir um eletrônico, é muito melhor você pegar algo digital, algo mais, um integrado mais moderno, ok, pessoal? O que mais eu vou falar? E outra coisa, pessoal, se você for comprar um receiver vintage, pode ter certeza que você tem que procurar, você tem que achar qual é o lugar, assim, por exemplo, se você comprar no Mercado Livre, é capaz que o receiver venha precisando de reparo, precisando de conserto, eles não esteja totalmente afinado, porque um receiver antigo, com certeza algumas peças não estão funcionando direito, então você precisa comprar algo que esteja totalmente assim passado por uma revisão completa, entendeu? Então, se você for comprar algo, um vintage, você não saber como é o vendedor direito, não saber se ele restaurou o aparelho, você vai comprar um negócio que não vai estar 100%. E aí você, até achar um técnico, o que acontece? Os técnicos no Brasil são muito ruins, então se você levar para qualquer um técnico, ele pode fazer uma gambiarra, pode usar peças da China inferiores, capacitores baratinhos, da China e não vai ficar bom, não vai ficar um bom reparo. E para você achar um técnico específico, eles são geralmente técnicos que consertam vintage, né? Você tem que procurar muito e tem muitos técnicos que consertam vintage especializados, mas eles não são muito bons. Eles fazem um serviço mais ou menos e até você achar um técnico que entende razoavelmente do negócio, sabe fazer um negócio bonito. Pessoal, eu procurei muito, eu tive que gastar muito tempo, meu tempo para achar um técnico que entendesse dos meus vintage e consertasse o meu vintage, né? E assim, pessoal, foi muito complicado, foi uma dor de cabeça. Eu levei em duas eletrônicas, uma deixou meu aparelho todo em mono, não arrumou nada, não fez nada, cobrou um dinheirão lá, aí o outro não conseguiu consertar também, melhorou um pouco o som, mas fez um bando de outras cagadas lá.
E não ajudou em nada, entendeu, pessoal? E não sabe mexer, gente ignorante, gente que não sabe o que está fazendo. Então, aqui no Brasil, a maioria das eletrônicas é assim, ó, o pessoal faz gambiarra, o pessoal conserta as coisas no achômetro, entendeu? Então, é muito difícil você achar uma eletrônica, ainda mais que é capaz de consertar vintage. Então, pode ter certeza que talvez seja melhor para você procurar uma loja especializada em venda de vintages, ok? Em São Paulo tem muitas lojas, no Rio de Janeiro tem uma ou duas que já vendem o vintage para você todo recapeado, todo bonitinho, é só você comprar e usar. Então eu acho que vale mais a pena você comprar numa loja. Lógico que se você for comprar numa loja, você vai pagar mais caro, né? Vai ser bem mais caro do que você comprar um. Se você souber do técnico bom, você já pode comprar um mais ou menos, mandar para o técnico e readquirir e usar esse produto. Ok, pessoal? Mas assim, o que eu quero te dizer é que você pode ter uma tremenda dor de cabeça, você pode perder anos na sua vida só para tentar ouvir e resgatar um receiver vintage. Ok, pessoal? Isso é muito importante. E geralmente os integrados modernos, os novos, eles têm, como é que se diz? Eles têm, pessoal, componentes de qualidade. Por exemplo, se você procurar uma marca boa, tipo Yamaha, Pioneer, sei lá, tem vários integrados modernos, Cambridge Audio, né? Que são muito, já vem com os componentes bons, entendeu? Vem com componentes de qualidade. E ele já vem afinadinho para você. É só você comprar e você não vai ter dor de cabeça, não vai ter nada. Ok, pessoal? Então, essa é uma diferença que vale a pena você medir, ok? Se você for comprar um moderno digital ou um vintage. É, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: tive um enriquecimento cultural de ao comprar um receiver vintage, né? Que eu herdei do meu avô e mandei consertar e tal, né? E eu tive um enriquecimento cultural ouvindo músicas da época no receiver vintage que eu nunca tive, que eu nunca vivenciei coisas assim que o analógico consegue proporcionar, que eu nunca vivenciei no digital, que o digital não consegue é, fornecer, entendeu? Então, pessoal, eu tive um enriquecimento mental, cultural, espiritual, ouvindo música que no receiver, num digital, eu nunca tive. Eu usei só receiver som digital desde criança até eu tô com 30 e tantos anos, desde criança até os 28, 27 anos eu só usei digital. E pessoal, eu digo assim que faltava alguma coisa na minha vida, entendeu? Quando eu vi um vintage, eu tive um enriquecimento cultural, eu pude entender várias sensações daquela época, sensações que já morreram, que foram esquecidas, que tem um valor assim, um valor, um valor cultural, mental, espiritual, né, muito grande, de umas sensações boas da época, né, que vale a pena você resgatar, né, que foram perdidos e que você pode captar de novo aquele sentimento e você pode colocar ele de volta na realidade, você pode lembrar dele, né? Então isso é uma coisa muito interessante que os vintage podem proporcionar. Mas uma coisa também, pessoal, eu me sentia, só vendo digital, me sentia um pouco assim, que faltava algo. E aí quando eu usei o vintage, eu senti que me preencheu várias coisas, entendeu? Então, eu tive um vintage por um ano, né? E eu ouvi vintage por um ano. E eu tive um enriquecimento muito bom. Aí eu comecei a entender o espírito da música e tal. E hoje eu digo assim, que se eu não tivesse mais vintage, depois de ouvir um ano, eu viveria o resto da minha vida ouvindo digital muito feliz, entendeu, pessoal? Eu não preciso mais de vintage, entendeu? Porque eu já conheço, eu já sei como é que funciona, já sei como é, entendeu? Então, se você quiser comprar um integrado moderno, você pode muito bem pedir para um amigo que tem um vintage deixar ele uns 6 meses na sua casa para você ficar curtindo. E aí depois você devolve para ele, entendeu? E aí você já vai ter um enriquecimento cultural e você não vai precisar de um vintage, né? Mas eu acho que o ideal seria você ter um integrado moderno e um receiver vintage, um de cada, pelo menos, entendeu, pessoal? É o que eu estou fazendo para mim, né? Eu tenho dois vintages, um Sansui e um Marantz, e eu vou comprar um integrado moderno para mim, né? Então o ideal seria você ter dois, mas se você só pode ter um de cada, você tem que medir. Por exemplo, se você não tiver muito dinheiro, os integrados modernos são caros, né?
talvez compense mais você comprar um vintage para você, porque tem mais qualidade do que você comprar um integrado moderno baratinho, né? Talvez compense mais você comprar um vintage, mandar arrumar ou comprar já arrumado, né? Essas são as minhas dicas, pessoal. Eu gosto muito dos dois, entendeu? Eu não acho que um é melhor que o outro. Eu acho que os dois têm grandes diferenças e grandes qualidades também, né? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um gostei lá, clicar em gostei, ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Galera, muito obrigado. Falou.